Podemos ler a palavra do Senhor então? Josué, capítulo... Ficar sentado aqui às vezes cansa. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Põe na tela aí, Flavinha. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste. Incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-aventurado, será bem-sucedido, será feliz em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa, que palavra. Que palavra de ânimo e vigor, hein? Que palavra. Eu não sei se chama a sua atenção, a minha atenção chama sempre quando leio esse texto, é uma repetição. Constantemente Deus falou aqui, foram 9 versículos, mas um coro sempre voltou, um refrão sempre voltou nessa mensagem de Deus a Josué. E o refrão era: seja forte e corajoso. A nossa igreja está no plano anual de leitura, e eu terminei semana passada de ler Deuteronômio, terminei de ler também já Josué, e uma coisa que me chamou muita atenção, esse texto aqui de Josué 1:9, né, de Josué de 1 a 9, ele é clássico, seja forte e corajoso. Mas eu vi que lá atrás, muito antes de Moisés ainda morrer, Deus se dirigia para Josué com essas expressões. Eu queria ler agora Deuteronômio 3, versículo 21. Lá atrás, ainda antes de Moisés falecer, Deus separa Josué. Deus já designa Josué. Olha, Josué, você... Vamos ler, é melhor. Coloquem na tela aí, por favor. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses 2 reis. Ele será o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão.
22. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Agora vamos pular lá para o verso 28. Isso Deus falando com Moisés. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortalece-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Olha no verso 28, né? Encoraje, fortalece. Né? A palavra de ordem lá, né? Ser forte e corajoso. Veja que lá na chamada de Josué, lá quando Josué foi designado para assumir o lugar de Moisés, a palavra de cuidado de Deus para ele era: Moisés, encoraja ele, fortalece ele, Moisés. Há outras passagens. Em Deuteronômio 31, 23, você vê mais uma vez, se teve uma coisa que Josué ouviu de Deus, foi, vamos ler o 31, 23. Então o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Olha que essa frase me emociona. Essa frase me emociona. Deus fala para Josué: eu estarei com você. Glória a Deus. Aparece mais uma vez Deus falando, tendo esse cuidado com Josué. Josué capítulo 1, versículo 18. Deus mais uma vez vai ter esse cuidado de falar com ele. Então, 1,18 fala: quem se rebelar contra as suas ordens, isso é Deus falando com Josué, quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja forte, seja somente forte e corajoso. Amém. Deus chamou Josué para grandes desafios. Deus conhece Josué. Deus me conhece. Deus conhece todos nós. Conhece você, Flavinha. Deus sabe da nossa estrutura. E a missão que Deus confiou a Josué não era pouca coisa. Eram desafios enormes. Deus chama Josué para substituir Moisés. Tenta se colocar no lugar de Josué, que conviveu pelo menos 40 anos debaixo de uma das maiores lideranças que o povo de Israel já viu. Josué estava substituindo nada mais, nada menos do que o maior profeta da história de Israel, depois de Jesus. Essa era a missão de Josué. Isso eu acho que já deixaria qualquer um apavorado, né? E liderar aquele povo era liderar milhões. E a sorte de Josué é que era um povinho tranquilo, um povo obediente, um povinho que não dava trabalho nenhum para Moisés, era um povo light. Era isso? De maneira nenhuma, era um povo brabo. Era uma igreja, pastor para pastorear aquela igreja lá, só misericórdia do Senhor. Era um povo rebelde. Era um povo que o pastor pediu uma coisa, ou Moisés pediu uma coisa, e orientava, e o povo via Deus, o povo via milagre, o povo via prodígio, e o povo fugia e ia fazer o que não era do agrado. Era esse rebanhozinho que Josué estava sendo chamado para conduzir. Que responsabilidade! Não apenas de substituir Moisés, mas também ele tinha a responsabilidade de conduzir o
povo de Israel até a chamada Terra Prometida. Essa Terra Prometida, ela não estava vazia, esperando um povo para ocupar a terra. Não, essa terra estava cheia de gente. Inclusive, os relatos em Deuteronômio e Josué, quando você na sua leitura chegar aí, você vai ver que tinha inclusive descendentes de Enaquins, que eram gigantes. E gigante não é do meu tamanho não, meu filho. Pensa lá no Golias, lá quase 3 metros de altura. É daquela turma. Assim, ó, de Enaquins. E Josué tinha que ir lá, ó, no peito, botar aquele povo para correr, nada, matar todo mundo. Em Josué 12, versículo 9 e 24, você vai ver que Josué, nada mais, nada menos, derrotou 31 nação, 31 reis. Meteu o couro em 31 reis. A história mais famosa que a gente conhece desses reis é Jericó. Olha o trabalho que Josué teve de avançar com aquele povo gigante, milhões de pessoas, de liderar exércitos, de enfrentar gigantes, de destruir cidades. Essa era a missão dele, conduzir o povo à terra prometida. Você acha que acabou? Acabou não. Josué também tinha o desafio de cuidar que ninguém do povo se afastasse de Deus. Cabia a ele meditar diariamente, manhã, noite, na palavra de Deus, para que nada fosse esquecido, para que nada fosse de forma distraída, deixado de lado. Ele tinha que estar ali, ó, em dia, conhecendo os mandamentos do Senhor a fio, diariamente meditando, para estar atento ao povo, para ensinar o povo, para conduzir o povo, para que eles sejam obedientes aos mandamentos do Senhor. Era esse o desafio. Será que não era por isso que tantas e tantas vezes Deus chega para ele e fala: seja forte, corajoso. Forte, corajoso. Forte, corajoso. N vezes nós vimos isso. Dessa passagem eu tiro 3 preciosas lições que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira lição é que, mesmo tendo a garantia de Deus, mesmo tendo a garantia que Deus seria com Josué, o Senhor não livrou Josué de nenhuma dificuldade. O Senhor não livrou Josué de nenhuma batalha. O Senhor não livrou Josué de nenhum obstáculo. Ele teve que passar por todos, teve que enfrentar todos, teve que resistir a todos, teve que confrontar a todos. E na medida que Josué fosse avançando, o Senhor ia com ele, lhe garantindo as vitórias. Não poderia Deus fazer assim, ó, tudo resolvido? Hein? Não poderia Deus chegar na nossa vida e tocar assim, ó, pum, e a gente ser transformado? A gente que é brabo, ficar calmo. A gente que é tímido, ficar ousado. A gente que é linguarudo, saber se calar. A gente está aqui vivendo uma dificuldade financeira. Poxa, Deus, o Senhor do ouro, da prata, Deus não poderia fazer, ó, e acabar a dificuldade financeira e pá, pronto, ficou curado imediatamente. Deus não poderia fazer? Poderia e pode fazer. Mas muitas vezes Deus, ele não faz no nosso tempo e nem do nosso jeito, porque é necessário que a gente passe e atravesse por essas lutas. Me faz lembrar aqui
o que ele falou para Isaías: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Você sabe que você vai passar pelo fogo e você vai passar pelas águas. A lição que eu vejo, que Deus cercou Josué de tantas promessas, Deus cercou Josué com palavras tão encorajadoras, Deus cercou Josué de tanto cuidado, Deus garantiu para Josué: Josué, eu estou com você, mas você vai ter que passar por todas essas adversidades, mas eu serei contigo. Primeira lição: minha irmã, você está passando por toda essa luta, essa crise financeira está começando a te assustar, nós vamos passar, mas não vamos passar sozinhos. Deus vai estar com a gente, é promessa dele. Jesus falou também para todos os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Segunda lição. Antes da primeira lição, ainda tem uma questão, uma situação importante aqui, porque os enfrentamentos, a vida de Josué não foi só vitória, a vida de Josué não foi só ganhos, Josué teve perdas, Josué teve derrota. E fica claro na vida de Josué e na nossa vida que mesmo nas derrotas o Senhor está com a gente, mesmo nos nossos fracassos, mesmo na nossa queda, o Senhor continua com você. E Ele permite essas situações de frustração, de derrota, de queda, de humilhação, para nos ensinar, para falar com a gente, para nos trazer outros ensinamentos. E foi assim também com Josué. Se você ler, ter o cuidado de ler lá em Josué 7, você vai ver o pecado de Acã. E por causa desse pecado, o povo de Israel sofreu uma derrota vexatória, humilhante. E por causa dessa derrota, o povo, botou a expressão, perdoe, o rabo entre as pernas e não queria mais saber de lutar. Esqueceu das palavras, não queria mais saber de lutar. Até que Josué clamou ao Senhor e Deus revelou, e ali o pecado de Acã foi descoberto, e o povo pôde se consertar com Deus, pôde ajustar a sua vida, ajustar a sua conduta, e as vitórias voltaram novamente. Às vezes Deus permite quedas, frustrações, permite fracassos, para mexer lá no nosso caráter, mexer lá na nossa integridade, lá, nosso orgulho, orgulho, maldito orgulho. Deus permite que a gente quebre a cara para nos fazer pessoas melhores. E mesmo quando a gente estiver caído, mesmo que a gente se prostrar, a Bíblia fala que Ele nos pega pela mão e nos coloca de pé. Sabe por quê? Porque mesmo na nossa derrota, mesmo no nosso fracasso, o Senhor continua com a gente. Ele continua com a gente. Glória a Deus. Pronto. Agora vamos para a segunda lição. A segunda lição: nada e ninguém pode frustrar as promessas de Deus. Amém? Amém, Flávio? Nada e ninguém pode frustrar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Porque quando Deus estabelece alguma coisa, filho, se Deus prometeu que vai salvar a sua filha, filhinha, pode descansar, pode agradecer, está dando trabalho, está dando sufoco, pode, se Deus tem promessa, Ele vai fazer cumprir. E você vê que Josué não. Essa promessa não foi feita para Josué. Essa promessa foi feita para Abraão. E Deus conduziu toda a história para cumprir a promessa feita a Abraão.
Deus levanta um, abate o outro, Deus endurece o coração de um, amolece o coração de outro. Deus, o Senhor da história, Deus, o Senhor de todas as coisas, quando Ele age, não tem diabo, não tem inferno, não tem coração duro, não tem nada que impeça, que bloqueie, que atrapalhe o agir do Senhor. Ele vem e arrasa quarteirões, Ele vem e faz ossos reviverem, Ele vem e age, faz e acontece, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Que lição extraordinária, o que foi concluído ali através de Josué, filho, foi tempo, e Deus agindo na história, e Deus agindo na vida das pessoas, e Deus agindo, e a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu, e o povo, terra prometida, terra que mana leite e mel. Lição extraordinária. Se Deus tem promessa, filha, descansa. Se Deus tem promessa de lhe dar um casamento, filha, fica tranquilo, você não precisa andar que nem piriguete aí na rua, tentando atrair pessoas, não precisa. Se Deus tem promessa na sua vida, você pode ficar tranquila, quieta, sossegada, que o varão vai chegar. Aleluia! Oh, glória, papai do céu! O varão vai chegar, porque agindo Deus, ninguém vai impedir, filho. Ninguém vai impedir. Eu estou certo ou estou errado? É isso. A história é clara. Na vida de Josué e na vida de tantas outras pessoas. Segunda lição importante, então, é que agindo Deus, ninguém pode impedir. Terceira e última lição. Precisamos cuidar do nosso coração para que o desânimo e nem o medo nos faça parar. Veja que, diante de todo o cenário descrito aqui, Deus tinha uma preocupação na vida de Josué, que ele permanecesse firme, que ele permanecesse ousado, corajoso, porque Deus sabe que se nós não vigiarmos, nós podemos deixar nascer no nosso coração o desânimo, e esse desânimo pode nos fazer parar. Ou, se nós não cuidarmos do nosso coração, o nosso coração pode nos trair e trazer medo, e esse medo pode nos fazer parar. A palavra seja forte, que tanto acompanhou Josué, seja corajoso, talvez seja a palavra que você precisa ouvir nessa noite também. Não permita que o desânimo, não permita que o medo paralise você. Cuide do seu coração. Eu sou encantado com essa palavra. Eu sou encantado. Que Deus fala, e Deus mostra, e Deus revela, e Deus dá tantas coisas, mas Deus sempre tem aquele cuidadozinho de chegar para Josué e falar: Josué, tão somente, filho, seja forte e corajoso. Em outras palavras, e aqui finalizo, minha irmã, meu irmão, não pare, continue. Continue. Está doendo? Continue. Está sem forças? Continue. A angústia te tira o ar? Continue. Palavra de Deus para Marta e Maria. Então somente creia que ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Família querida, creia, não pare, não pare, não permita, cuide do seu coração, não permita que ervas daninhas,
da internet, não permita que o muito ver TV, não permita que as muitas tarefas, que as muitas preocupações, que as muitas atividades, que as muitas notícias, não permita que nada disso contamine o seu coração. Cuide do seu coração para que o desânimo não lhe atinja. Cuide do seu coração para que a ansiedade, o medo não domine e faça você parar. Amém? Era isso que Josué precisava ouvir. Seja forte, seja corajoso, e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amém? Vamos orar? Vamos. Porque tudo que há dentro de mim necessita em ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Permita a licença poética dessa canção. A gente sabe que no nosso coração tem muita coisa boa. É tudo. Quase tudo. Cante comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Peça a Ele. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita em ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes a nossa estrutura, sabe como nos comportamos diante de dificuldades e problemas, e agora vem essa palavra para nos orientar, para fazer-nos repensar o nosso comportamento e as nossas ações. Deus, eu te louvo porque a Tua palavra nos enriquece tanto, Pai. Eu te louvo porque nem tudo o Senhor nos livra, mas é necessário passarmos, ó Deus, por dificuldades e provações. Eu te louvo, ó Deus, por essa orientação e a confiança que temos de que o Senhor estará conosco por tudo que passarmos. Se tivermos que passar, o Senhor será conosco. Nada acontece por acaso, o Senhor não é surpreendido com coisa nenhuma, o Senhor está no controle da história da nossa vida. Deus, ainda que a gente não entenda essas dificuldades, ainda que a gente não entenda essas quedas, ó Pai, ainda que a gente fique com vergonha de ser do jeito que somos, ainda que envergonhe o nosso comportamento, ainda que seja humilhante, ó Deus, as palavras que volta e meia falamos, as situações embaraçosas que nos metemos, ó Deus, ainda que seja tão difícil aceitar as perdas,
Deus, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco na nossa história, cuidando da nossa vida. Obrigado também, ó Deus, porque nessa noite vemos que as tuas promessas não ficam esquecidas na estante. Quando o Senhor se levanta, Deus, a terra se derrete. Quando o Senhor se levanta, aleluia, o impossível se torna possível. Quando o Senhor quer fazer no seu tempo, quando a hora do Senhor chega, acontece. Te adoro por isso, ó Deus. E te adoro também nessa noite o Senhor chama a nossa atenção mais uma vez para cuidar do nosso coração, para cuidar das nossas emoções e não permitir que o desânimo e nem o medo nos tome conta da nossa vida, mas que a gente tenha um cuidado de sermos fortes e corajosos. Deus, seja assim na vida da minha irmã, Deus, que está aí orando na sua casa, seja assim na vida do meu irmão que está também te clamando aí, ó Deus. Tu conheces a estrutura de cada um e sabe o limite de cada um. Deus, te adoro, porque o Senhor está conosco, independente de qualquer coisa e de qualquer situação. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Traga essa certeza no coração da minha irmã, nessa hora do meu irmão, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos e te clamamos assim, por Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus nos abençoe. Chegando a hora da nossa ceia, momento de compartilhar o corpo e o sangue de Jesus. Por favor, Cristina, pega os elementos aqui. Esse momento é para aquele que ama Jesus, para aquele que tem uma experiência com Cristo, para aquele que se entregou a Jesus. Para aquele que tem Cristo como seu Salvador, não apenas Salvador, mas tem Cristo como seu Senhor, e tudo o que o nosso Mestre mandar, faremos. Eu gostaria que você, chefe da família, chefe da casa, você pegasse nessa hora os elementos. Se você não pode pegá-los, eu gostaria que você levantasse as suas mãos até ele nessa hora. Estou aqui com nossa bandejinha. Eu vou estar orando por esses elementos agora. Pai, em nome de Jesus, ore junto comigo, irmão. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar aqui, Senhor, este suco de uva e este pão que representa o teu corpo que foi partido, que representa o teu sangue que foi derramado por nós. Deus, entendemos que esses elementos não irão se transformar no corpo e sangue de Jesus. A nossa fé não é essa, mas ela é um simbolismo. Ele representa, ele simboliza, Pai, o teu corpo. E nesse momento tão importante e simbólico para nós queremos abençoar esses elementos para que ele tenha significado ao participarmos, ingerirmos esses alimentos para a glória do teu nome. Abençoe cada família que está orando nessa hora por isso, cada lar que está reunindo amigos. Deus, visite a cada um e que haja um mover, um sopro de Deus na vida da tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém.